Fala pessoas, dia 18/11, terça-feira, pois é, terça-feira, porque ontem teve vídeo exclusivo de quase 1h30, corri no vídeo, falei super rápido pra tentar ver se cabia tudo que precisava, demorou mesmo assim, mais de 1 hora de vídeo, quase 1h30, mas a gente abordou um vídeo extremamente importante, você que é membro do canal, assista, porque a gente explicou bastante o desenrolar da direita, né, que a gente vai começar a falar sobre isso aqui, porque aparentemente está começando a se fazer um desenho para a candidatura de 2026, o que a direita vai decidir, né, muita indecisão, muita bater de cabeças, mas a gente vai ver aí se o desenho está sendo feito, formado ou não, ou pelo sistema, ou pela direita, o que for. Lembrando, para ajudar o canal tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E sim, Tarcísio posta vídeo em tom eleitoral e fala em demitir o CEO em referência a Lula, né? Então já começa, ele falou que não ia disputar, aparentemente está começando a formar o desenho. Troca o CEO que o Brasil volta a funcionar, diz o Tarcísio, o CEO seria exatamente o Lula, tá? Em meia discussão sobre sucessão de Bolsonaro, Flávio posta foto com Tarcísio. Lembrando que Eduardo Bolsonaro teve até um bater de cabeça com o pai em relação ao Tarcísio, tá? Tarcísio tem base mais diversa que Bolsonaro e atrai simpatia de eleitores de Lula, aponta a pesquisa. O Estadão da tela azul já chegou e mandou essa notícia que fica bem clara a posição do Estadão e é essa cara mais ou menos que a gente fica, né? Então quer dizer que o Estadão aí já está preparando o terreno. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é o principal nome na sucessão de Bolsonaro e atrai um eleitorado muito semelhante ao do ex-capitão, logicamente porque foi apoiado pelo Bolsonaro, né? Entre os que gostam ou não gostam muito de Tarcísio, 22% votaram em Lula e 65% em Bolsonaro no segundo turno de 2022, 11% não votaram ou anularam, e a gente vai ver o desenho, tem os gráficos, o Estadão teve aí todo um esforço. Tarcísio encontra menos resistência que Bolsonaro entre quem avalia bem o governo Lula, segundo o levantamento, e está aí você vendo o total desenho. O cientista político João Férez diz aqui, provavelmente são aquelas pessoas de direita que têm um perfil tecnocrático, contemplado por Tarcísio, mas que abominam o modo grosseiro e o pensamento primitivo de Bolsonaro. Então, quando confrontados com a escolha entre Lula e Bolsonaro no segundo turno 2022, sufragaram o petista. E a gente vê o desenho formado. E por isso o encontro de Cláudio Castro e Tarcísio com Bolsonaro será na prisão, que já estão aí desenhando a prisão do Bolsonaro e todos vão se reunir, né? A maioria dos brasileiros não se identifica com os extremos e pode decidir a eleição. Já começa a Veja, jornais falando que não, são extremos. O pessoal de verde e amarelo é extremo demais, né? E o pessoal também de vermelho também é muito extremo, e aí você percebe uma capa, né, já mostrando que existe uma maioria silenciosa, tentando formar uma opinião do seguinte, para com esses extremos, com essa coisa boba, coisa tola, e aí a gente consegue essa maioria que é um desenho já relacionado a tudo que a gente já fala da questão da social-democracia voltando, muito provavelmente, até porque, olha só essa notícia da Veja, direita não bolsonarista é maior e mais radical que a bolsonarista. O pessoal que é mais assim radical vai achar que isso aqui é direita, né? Que o MBL é direita, sendo que a gente fala há mais de 10 anos aqui, que são sociais-democratas, democratas esquerda, são esquerda. O pessoal ainda vai ter um pouco de dificuldade em relação a isso. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal torna Eduardo Bolsonaro réu, tá? Ele aí que teve aí muitos problemas, né? Ele tentou articular as coisas lá pelos Estados Unidos, mas aparentemente a coisa ficou um pouco complexa, ele ficou um pouquinho desesperado, até pelas uma mensagem que mandou pro pai, né? Falando que ele poderia ficar preso lá pro resto da vida, mas se ele voltar aqui, com certeza ele terá problemas, tá? E o Bolsonaro, falando aí de Tarcísio, não planeja avalizar o nome de Tarcísio em reunião com o governador. Enquanto existe esse desenho da mídia, desenho da Veja, o pessoal falando de extremos, falando de Bolsonaro, e aí o Tarcísio seria o candidato de 2026, eles ainda falam que não tem nada definido, tá? E como no caso Collor, Moraes pode decretar prisão imediata de Bolsonaro, né? A STF publica ata de julgamento e abre caminho para a prisão de Bolsonaro. E aí o próprio Eduardo falou, a gente conversou ontem sobre isso, que a relação é que eles enviam o Tarcísio, o Cláudio Castro para conversar e para tentar tirar do Bolsonaro esse apoio para colocar uma pessoa mais centrista no sistema. Enfim, muita coisa ainda a ser analisada friamente. Vamos ver o que acontece, né? Chapa Tarcísio, Michele ganha força como opção de Bolsonaro para 2026. Gazeta do Povo também, todos falando. Tá, vamos ver. Ainda é muito cedo e como eu sempre falo, né? A direita, ela teve diversos problemas. A gente falou dos problemas ontem.
E a gente só espera que a gente consiga sobreviver, porque em 2026, se Lula consegue se reeleger, você sabe muito bem qual é o caminho que o Brasil vai seguir. É esse caminho China. Tá? E aí vai ser bem complicado para a direita, ela provavelmente nunca mais voltará ao poder, só se existir algum tipo de força muito bruta que vier dos Estados Unidos para a partir de 2026 quebrar o pau aqui, porque é o que resta. Algo que me confirma que mudanças no tarifaço de Trump prejudicaram o café brasileiro, manteve 40%. Teve que assumir, né, que o pessoal estava muito comemorando, não, é que tiraram agora as taxas e tá tudo maravilhoso e não tem nada marcado, diz Alckmin sobre ida a Washington, junto com Haddad e Mauro Vieira. Então as coisas que, como o Lula disse, estava muito bem resolvido, aparentemente não. Não faz sentido manter as tarifas de 40%, diz Alckmin sobre decisão dos Estados Unidos. Pois é, não faz muito sentido para o Brasil, mas quando a gente fala do que realmente acontece no mundo em relação a BRICS, esmagamento do dólar pelo bloco do BRICS, e aí toda essa guerra política e econômica faz sentido para os Estados Unidos. É que a gente sempre fala, não adianta vocês ficarem brigando, né, com os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos têm um poder absolutamente maior, né? Ou vocês realmente articulam bem esse BRICS ou serão realmente chutados, tá? Acordo com os Estados Unidos piorou para o Brasil, dizem exportadores de café, tá? Piorou para o Brasil por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem, tirou 10%, só que aqui tem 40%. Tem país que exporta o café, não tem 10%, não tem nada. Então o Brasil está numa situação muito inferior a outros países. Lulistas celebram antes da hora e erram sobre o recuo de Trump. Na verdade, não foi só lulistas, né? A mídia em peso, você via, nossa, né? Inclusive até direitista disse que, nossa, a reunião foi uma fatalidade para a direita. E sendo que eu, sinceramente, mesmo se tivesse recuado as tarifas, tá? E que é muito, inclusive, era muito plausível, porque a gente vai falar do Trump aqui, que ele conversa com todo mundo. Era possível. O governo Lula conseguiu, vamos dizer, o absurdo de não conseguir algo tão básico, já que até a China conseguiu, um monte de país conseguiu. E após corte em commodities, Trump diz que não será necessário reduzir mais taxas, para o desespero do Brasil. Trump diz não ver espaço para nova redução de tarifas. Mas para o Brasil, distorção persiste e vai tentar, né? Retorno de Trump sobre tarifas frustra a expectativa do Planalto, ou seja, aquilo que a gente falou, tinha muita gente torcendo, falando que deu tudo certo, o próprio Lula falou que era muito fácil, ainda não deu certo. Eu ainda tenho esperança que em dezembro, pode ser que uma reunião com o Mauro Vieira, com o pessoal dos Estados Unidos, pode tentar dar uma redução aí, voltar as coisas, mas tudo depende, não do Brasil, mas quem hoje comanda o Brasil. Que não é os Estados Unidos. Então vamos ver o que Lula decide. Na verdade ele não decide nada, o que decidem por ele. Brasil é o teste mais forte para a aplicação da doutrina Don Rowe, diz New York Times. E aí você vai perguntar o que é isso? Isso aí é uma nomenclatura, uma teoria que da própria mídia inventou para conseguir desenhar a estratégia americana em relação a países que têm uma democracia frágil. Ou seja, eu vou deixar aqui, eu vou ler para vocês, porque é necessário, porque muita gente acha que a gente faz análise aqui tirando simplesmente da imaginação, sendo que é uma leitura que é realmente precisa. Você vai ver que os pontos que eu vou ler aqui faz muito sentido do que a gente já conversou, né? Criar uma ameaça interna imaginária, retratar opositores, imprensa e instituições como inimigos do povo, né? Mais ou menos, e claro que aqui está uma leitura, vamos dizer assim, negativa da coisa pela mídia, tá? Mas você vai ver que faz muito sentido que os Estados Unidos, como ele tenta fazer para tirar a esquerda aqui do Brasil, tá? Erosão gradual das instituições, não fechar o Congresso ou o STF de uma vez, mas ir desgastando, descredibilizando, ameaçando, mudando regras e minando a confiança pública. Ou seja, a lei Magnitsky é o quê? É justamente isso. Então, o desenho já foi feito pelo pessoal da mídia em relação às estratégias do Trump, até para a defesa da própria esquerda. Então, tudo isso foi bem desenhado para falar, é esse o absurdo que os Estados Unidos está fazendo. Cooptar forças de segurança, militares, polícias e grupos paramilitares se tornam aliados ou simpatizantes, né? Será que tem boina verde no Brasil fazendo algum tipo de cooptação? Mobilizar a massa digital, uso de desinformação, né? O famoso fake news. Engajamento emocional e redes sociais para criar clima de guerra cultural constante, governar por caos, instabilidade contínua, manter a base mobilizada e dificulta a fiscalização, testar limites legais, sempre empurrar a fronteira e falar, posso fazer isso? Se não houver reação forte, avança mais.
Simples assim. Os Estados Unidos detêm diversas armas, várias, então são sanções, né, de diversos tipos para empresas, para personalidades, para gente do STF, um monte de tipo de estratégias que vai sufocando aos poucos. Não precisa, vamos dizer assim, invadir e dar tiro, nada disso. Ele consegue, inclusive dessa questão, né, eles falam assim de uso de desinformação, nem precisa, porque se chegar aí bilhões de dólares no Brasil, até a própria mídia, muitos vão acabar mudando o discurso, dando tela azul, fica muito diferente, né? Secretário de Trump atribui alta de carne a imigrantes que trazem gado doente da América do Sul. Aí muita gente vai se defender e falar, nossa, vocês estão falando mal da carne do Brasil. E eu penso assim, peraí, tem gado doente no Brasil, aqui na América do Sul, e a gente está consumindo coisa de baixa qualidade? Será? Enfim, Trump diz que pode conversar com Maduro e confirma que alvos dentro da Venezuela podem ser atacados, tá? E a gente vai falar sobre isso porque ele conversa com todo mundo. O Trump fala que eu falo com qualquer um. A pessoa perguntou, mas você vai conversar com o Maduro? Ele falou, eu falo com você, eu falo com a mídia que me ataca todo dia. E por que não pode falar com o Maduro? Posso falar com ele, falo com tudo. Falou até com o Kim Jong-un, fala com o Xi Jinping, fala com todo mundo. Até porque o Maduro canta Imagine, de John Lennon, e pede paz aos Estados Unidos. Fala assim, como diz diálogo em inglês, o pessoal ensinou, ele tentou responder. Às vezes parece até cômico, parece que ele tá tirando um pouco de sarro. Mas aí ele fala, call, yes, vamos conversar, peace, please, né? War, no, e tentou várias palavras em inglês porque ele sabe que a coisa começa a apertar. Eu acho que ele tá um pouco tranquilo porque ele sabe, se realmente a coisa ficar tensa, foge pro Brasil. Ou para outro país, né? Vai ter que ser pro Brasil, porque o resto ali, aparentemente, em volta dele, não tá muito seguro pra postura política dele, né? E a gente vai falar do Chile aqui hoje. Trump não descarta a tropa dos Estados Unidos em solo venezuelano. Ele falou que não descarta, então realmente tem provavelmente um avanço. O Rubio disse que Estados Unidos designarão como grupo terrorista cartel de narcotráfico supostamente dirigido por Maduro, tá? E puseram supostamente ali, logicamente, para falar, não, que absurdo. Mas veja aqui algo que a gente repetiu diversas vezes. Não interessa. Vamos dizer, a Venezuela, vamos dizer assim, discutiu, fez CPMI, fez aí a votação na Câmara, eles estavam decidindo se vão classificar esse cartel como terrorista ou não, cartel de los soles, será que será, né? Será que são terroristas mesmo? Como eu falo, se os Estados Unidos decidir, ele decide pelo país. Ele é muito maior, tem muito mais poder, ele fala, eu decidi que e acabou. Né? E aí que funciona, é assim que funcionam as coisas. E no Brasil vai ser a mesma coisa. Claro que ainda tem muito chão ainda, tá? Vamos falar que tem muita coisa da América do Sul importante pra gente entender aqui. Exército dos Estados Unidos divulga ataque a barco de narcoterroristas. Aqui parece, né? São muitos. Novo ataque dos Estados Unidos em embarcações do Pacífico deixa 3 mortos. Na verdade, tem até um compilado que fizeram e já somaram aí 80 acusados que foram mortos de narcoterrorismo, que foram mortos aí nesses ataques a barcos que falam que são de pesca, né? O pessoal da esquerda fala que é de pesca. Só que os Estados Unidos sabe muito bem que tem uns barcos muito estranhos ali. Então, 80 ainda não é um grande número, ainda mais depois da operação do Rio de Janeiro aqui, né? Mas a família de pescador colombiano morto em ataque dos Estados Unidos no Caribe exige justiça. Aí vão falar que são pescadores, a Globo aparece dizendo que são pescadores, mas o negócio já está bem avançado. Preste atenção, inspirada em El Salvador, nova prisão isolada no Equador começa a receber criminosos. O Equador já está mudando completamente. Vão fazer prisão. E se for depender dos Estados Unidos, a buquelização acontecerá em diversos países da América do Sul. Preste atenção, tá? E vamos falar um pouco no Chile. Olha o Chile como começou. Eleições no Chile, saiba quem é a comunista que lidera as pesquisas. Sempre nas pesquisas o comunista está sempre liderando, sempre detonando. Chile vai às urnas, dividido entre comunista e o Bolsonaro chileno, inclusive tem aí teve contato com o Bolsonaro no passado, um cara aí de direita, né? E aí com direita dominante, Jara avança fragilizada ao segundo turno no Chile. Ela vai para o segundo turno, mas não era a favorita, esmagadora, incrível, fantástica. O Chile, aparentemente, também vai para a direita, tá? E aí que a gente precisa conversar sobre isso. Mas antes, a Chile, né, mobiliza 26 mil militares para garantir a segurança das eleições. Então, os militares, como a gente falou ali na notícia do Don Rowe, tem a questão militar também que começa já a mudar, né, toda a sua postura. Você vai ver que existem reuniões de alto escalão acontecendo nessa semana em relação aos militares. Todos estão tentando, vamos dizer assim, se organizar. A coisa vai ficando muito tensa. Chilenos estão
estão preocupados com a criminalidade, então o chileno já não aguenta mais a situação do Chile por, né, o que a esquerda fez todo esse tempo, todos esses anos. E claro que ações e moedas chilenas disparam após a eleição abrir caminho para presidente de direita, assim como Milei está detonando na Argentina com, né, a economia pujante, voando, e isso vai acontecer com a maioria dos países daqui da América do Sul. O presidente da Bolívia diz que foram descobertos 15 bilhões em corrupção, mas são de dólares, tá? Isso é muito dinheiro. No Brasil, perto do Brasil não é tanto, mas Bolívia é bem menor a economia, isso é um impacto muito grande, ou seja, você vê a diferença que estão fazendo. Agora vamos fazer um raciocínio meu aqui, tá? Que aí é pra gente fazer esse estudo de caso. Realmente, será que o Brasil será salvo pelos Estados Unidos como estão fazendo? Ainda claro que o Chile ainda não terminou as eleições lá. Mas assim que o Chile for tudo decidido, e aí a gente vai ver o mapa da América do Sul todo azul, menos o Brasil. Será que os Estados Unidos vai tentar ainda o Brasil? Porque o Brasil é o B do BRICS. Ele é mais difícil de resgatar, por isso que a coisa é mais lenta. E, inclusive, a direita brasileira fala que nada está acontecendo, é toda uma briga, todo aquele imediatismo brasileiro. Mas lembre-se, será que, se você pegar todos os países da América do Sul, deixar eles todos azuis, os Estados Unidos ainda precisam do Brasil? Vamos ver números? Tá? PIB total. O Brasil tem 2,2 trilhões. Todos os outros países da América do Sul juntos dá 2,20 trilhões. É um pouquinho mais baixo. Mas aí você vê a população. Tem mais pessoas nos outros países da América do Sul juntos. 243 milhões contra 203 milhões do Brasil. E aí você já começa. Será que existe a possibilidade desses países, agora que estão crescendo, ter um PIB maior do que o Brasil? Né? Força militar. Na América do Sul, sem Brasil, tem 900 mil somados, tropa ativa, né? No Brasil, 365 mil. Então você já começa a perceber, será que o Brasil é necessário? Será que o Brasil vai ser deixado de lado? Será que os 30% acontecerão? Deixa aqui o raciocínio para vocês, tá? Com certeza, nos planos do Lula, ele continuará com BRICS, China, Rússia e Estados Unidos não conseguirá. Vamos ver, né? Uma coisa que eu acho preocupante é MEC avalia realizar Enem em outros países do Mercosul em 2026. Então o Mercosul ele vai tentar, logicamente, voltar todo aquele processo de cultural, né? Dos ensinos, da doutrinação, e já começa a fazer todo um movimento. Levantamento do PP revela Lula forte entre telespectadores da Globo, logicamente. Você para assistir. Eu não paro pra assistir. A TV longe de mim, sem som. Eu começo a ver, né, a novela, num lugar que eu estiver jantando, comendo, tomando, fazendo um lanche. Eu olho lá a TV e eu começo já a pensar, vejo a cena, eu já entendo tudo que a Globo tá querendo fazer. É uma doutrinação. E é claro, parceiraços, né, aí dos governos de esquerda, a Globo está completamente dominada. Lula convoca a reunião sobre PL antifacção e critica texto de Derrite. O Derrite, por mais que aí teve toda uma cautela, vou chamar de cautela. Muita gente falou de recuo. O Derrite teve uma cautela muito grande. Você vê que ele ainda está sendo um alvo, o pessoal está chateado com ele. O governo decide ir para cima da oposição no PL antifacção, tá? Então já que o pessoal ainda está muito bravo, enquanto tudo isso acontece na antifacção, nessa PL, entendo o decreto do governo Lula que pode beneficiar o MST. Lembra que falava assim, não, o MST tá brigando com o Lula, os caras estão indo pra cima, ai, que perigo, que coisa horrível. Os caras não brigam nunca, gente. Fiquem ligados. Não existe esse negócio, o Lula não é comunista, né? Ele mesmo já falou que é, então tudo que é vermelho ele vai apoiar até o fim. Ex-sócio de Lulinha fez lobby com Alckmin em viagem à China, diz a PF. Olha, PF, diferente isso aí, né? Apareceu no Metrópolis e você vai ver a mídia sempre batendo agora bastante, coisa que não fazia antes, o silêncio de Lula sobre o escândalo de corrupção envolvendo a ex-nora e ex-sócio de Lulinha. Aí já começa o pessoal batendo forte, né? Enquanto isso, Lula condecora Janja Moraes e Felipe Neto por serviços prestados à educação. A educação, pois é, Felipe Neto, Vamos aguentando. Nenhum presidente poderá calar a cultura, diz Lula ao apresentar o Plano Nacional. A cultura é muito importante para a esquerda, né? Tanto os artistas na escola, né? Fazer o Enem aí, um monte de coisas, perguntas sempre muito bem assim, montadas pela esquerda para você fazer aquela prova, já conseguir dar aquela doutrinada. Sempre a mesma coisa. Líder do governo Lula quer projeto para combater vício em jogos de azar, mas há pouco tempo atrás tinha um negócio de bets aí do governo, mas aparentemente cancelaram. E Second Lula gasta mais com autopromoção que com utilidade pública. Não é de se surpreender, porque agora eles estão no limite, né? E a gente vai falar de um movimento desesperado do governo Lula para conseguir 2026, que com certeza vai enganar muita gente. Mas vamos à nossa série Tela Azul do Estadão. Haddad ou injustiçado?
Senti ironia nisso aí, né? O ministro da Fazenda reconhece ter entregado tudo o que o Lula lhe pediu, mas ainda assim não vê relação entre a gastança do governo e os juros estarem a 15% ao ano. O Galípolo levando umas pancadas aí, a gente vai ver. A bagunça dos programas sociais. Terceiro, mostra que políticas públicas são dispersas e mal geridas. Uma governança eficiente pode trazer mais pelos pobres do que qualquer aumento improvisado de gastos. E pancada no governo. Jovens ignoram a COP30. Desconhecimento de alunos sobre a cúpula do clima mostra que escolas passam ao largo do tema. Eu tenho uma teoria muito profunda sobre o COP30, por que foi tão ruim. A gente vai falar que o pessoal saiu nervoso daqui, os alemães saíram nervosos daqui, não curtiram muito porque a gente viu os diversos problemas que teve, né? Mas a tela azul do Estadão aí tá funcionando muito bem, tá? Chanceler alemão diz que comitiva do país ficou contente de deixar Belém após viagem à COP30. Todos ficaram felizes por termos voltado. Acho que ele até falou assim, ó. Disse que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo e que nenhum jornalista queria ficar na capital do Pará. Ou seja, o COP30 funcionou da seguinte forma: para os gringos chegarem aqui e falar, caraca, nosso país é bom mesmo. Primeiro mundo é diferenciado mesmo. É melhor a gente ser grato pelo que tem. Porque no COP30 não tinha água, o teto vazando. Tipo, o pessoal, imagina, não tem água no banheiro, não dá nem descarga. Um negócio muito feio, um negócio tenso ali. E os caras, com certeza, saíram daqui bastante satisfeitos por voltar ao seu país. É claro que aí o pessoal arrogante e preconceituoso, o desprefeito de Belém, sobre fala do primeiro-ministro alemão, né? Preconceituoso demais, por mais que teve todos os problemas, né? Inclusive, o ministro do turismo vê viralatismo por trás das críticas da COP30. Ou seja, você vê vários problemas na sua vida, você tem vários problemas no Brasil, você vai reclamar, o pessoal da esquerda te chama de vira-lata. Não, abaixa a cabeça para isso. Você é uma pessoa inteligente, você quer o melhor do seu país, você tá vendo os problemas, você tá pontuando os problemas, você compara o Brasil com o primeiro mundo, você quer o Brasil como o primeiro mundo. Chega um cara e fala que você é vira-lata, não deixe barato, tá? Se for alguém falar isso, mostra que você é uma pessoa inteligente e está tentando melhorar o seu país. Veio com papinha de chamar de vira-lata, é esquerdista, safado, não caia nessa. Transparência Internacional diz que Fábio foi piloto de fuga de ex-primeira-dama peruana. Olha o dinheiro como é gasto, né? Vamos falar do Galípolo também. O Galípolo entra na mira do governo, esse ali que vira cortina de fumaça para rombo das contas. Tá sofrendo também, foi colocado ali. Ele que fez aí, pelo que eu sei, também é um cara de esquerda, gosta aí de Marx, vai ter que se virar. E agora aqui a estratégia, vamos dizer, a mais importante do Lula. De olho em 2026, Planalto volta a cogitar fim das taxas das blusinhas. Olha só. Então eles colocaram, arrecadaram um monte, eles vão tirar. Talvez o governo vai acabar sendo assim, olha, eles tirou, olha como o Lula é bonzinho. Falaram que nunca tiraram taxa e agora tiraram. Não vamos votar nele de novo, porque agora a gente pode comprar várias blusinhas, etc. Mas você acha que ele vai deixar... Você acha que ele vai deixar isso aí sem taxa por quanto tempo depois que foi eleito? Não precisa nem falar nada, mas às vezes o brasileiro cai nessa. Às vezes funciona. Tá? E Planalto liga alerta com a iminente prisão de Bolsonaro. Não tá fácil para eles, porque temor do Planalto é de que prisão de Jair Bolsonaro estresse ambiente político e atrapalhe a indicação de Jorge Messias ao STF por Lula. Então aí o pessoal tá meio sensível, já que, por exemplo, aqui André Mendonça critica ativismo judicial do STF no julgamento das redes sociais. Antigamente o André Mendonça não ia falar nada, né? Agora ele tá um pouco mais seguro. Estamos doentes, diz André Mendonça sobre crise de segurança pública. Falar de segurança pública e falar que tá doente, né? É um eufemismo, porque estamos simplesmente na UTI em estado terminal, se for falar de segurança pública. Não sei nem se tem solução, mas muita gente aposta no milagre. Mas vamos lá. Antes de sair, Barroso alterou regras sobre sigilo processual. A alteração de regras foi feita pelo ex-presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, que se aposentou em outubro. Então, como eu falei, ele saiu já aprontando. Segundo a publicação, entre os casos afetados está a apuração sobre a ministra Gleisi Hoffmann. Olha que coisa mais, né, inusitada, né? A Polícia Federal estima que o grupo tenha desviado 100 milhões aí, né? Então, em uma investigação, né? O inquérito investiga se ela recebeu vantagens ligadas a um esquema que atuava no Ministério do Planejamento. Será? Não sei, agora a gente não vai ficar sabendo mesmo. Moraes manda PF devolver equipamento de hacker citado do caso Zambelli. Então, tem aí suas coisas devolvidas. Tá tranquilo mesmo, pega suas coisas, né, o seu notebook, joga aquele League of Legends e fica suave. Fábio transporta Mota e Gilmar para Gilmar Palusa na Argentina. Então o Mota aí, a gente vê ele descolando, daqui a pouco ele cola de novo, a gente não sabe o que esperar dele, né? E Portugal prende líder do PCC suspeito de comandar fraude com metanol no Brasil, que foi um caso gravíssimo, né? E uma coisa que eu me pergunto, ó, no Brasil ele foi condenado anteriormente a 29 anos de prisão por tráfico internacional e chegou a ser preso em 2021, mas recebeu autorização para aguardar recurso em liberdade. Ué, quem soltou o cara?
né? A gente não entende. Por exemplo, 5 dos 12 suspeitos de participação na morte do delegado Rui Fontes são soltos, né? Esse delegado morreu. No Brasil, não sei o que acontece, o pessoal sai. INSS liberou 12 bilhões em empréstimos em nome de crianças. Olha só, existem casos de bebês com meses de idade já endividados. É um negócio absurdo, né? Você dá um celular na mão da criança, elas conseguem fazer um empréstimo. Brincadeira, mas você vê como o Brasil é coisa louca, né? Enquanto isso, candidatos do Enem terão nova data para a prova após tiroteio na Avenida Brasil. Ainda bem que eles vão ter mais uma chance. Olha só, né? Então, nova data para poder conseguir fazer uma prova, fazer aquela faculdade nesse Brasil maravilhoso e esperar que nunca aconteça isso de novo, né? Você indo a caminho da faculdade, depois que você fez o Enem, conseguiu. Talvez você tenha que dar uma deitada no chão ali. Esse é o nosso Brasil, mas não reclama, senão é vira-lata. Voltando um pouco mais no internacional, a Casa Branca fala que o Alibaba, que é do AliExpress, estava aí no top secret. Eu não sei que vaza essas coisas, né? É muito engraçado, né? Os Estados Unidos tá vazando um monte de coisa. Que tem um report, né? Tem um relatório aí dizendo que os chineses estavam com informações através do Alibaba militar para fazer mirar em alvos. Então, será que existe alguém importante que estava fazendo compras na Alibaba e o endereço fica salvo? Não sei. Não sei. Não vamos cogitar nada. PT vai à China para ampliar laços com o Partido Comunista, né? Mais ainda, não sei como. Taiwan distribui guia de sobrevivência para cidadãos contra possível ataque chinês. Faz tempo que eu não ouvi falar nisso. Eu fico sempre me perguntando, e Taiwan? Taiwan tá tranquila? Aparentemente não tá mais. E China entrega exército de robôs para trabalho 24 horas em fábricas, né? O robô não descansa, não dorme, não faz nada, não tem licença, não fica doente, não precisa levar a criança no médico. E aí você vê aquele monte de robô andando, que é quase uma cena de filme de ficção científica, coisa que a gente sabe que não é brincadeira, vai acontecer uma hora ou outra, e eu sempre falo para vocês, né? Tanto que eu preciso voltar com o meu outro canal lá, que eu faço análise, né? Fazia previsões sobre a IA, já tá ficando velho. A gente tá 2 meses sem fazer vídeo lá, os últimos foi, né, de IA mais ou menos, e a gente precisa voltar porque mudou já o cenário. Tem gente já se rendendo. Tem um vídeo que eu postei no Twitter, pegou 2.600.000 visitas, um gatinho, né, tocando banjo, vamos lá, batendo prato, tipo, o pessoal já tá achando incrível a IA. Eu falei pra vocês, né? Falei que isso ia acontecer. Enquanto isso, no México, tem a Gen Z aparecendo, inclusive com a bandeirinha, né, do One Piece, aquele anime. A gente conversou sobre animes quando... não vou ficar falando em aberto, não. Mas a gente falou porque que os animes aqui no Brasil, eles dão uma cortada, né? O governo de esquerda não curte muito anime, não. Né? Porque anime começa... vamos dizer assim, é uma cultura que não é do tipo de cultura que o Lula gosta. Entendeu? O Lula gosta de novela da Globo. Anime, não. Aí você vê as bandeirinhas do One Piece. Eu não gosto de One Piece, já falo, deixo claro. Tá? Não gosto de One Piece. Mas tem coisas ali na história que o pessoal do Gen Z achou assim, se identificou e tal, e começa essas manifestações através do mundo. Que, na minha opinião, não é tão orgânico assim. Mas, de qualquer forma, Chavoso da USP, influenciador de esquerda, tem conta desativada em rede social. Uau. Conta de esquerda desativada. Chegou esse tempo? Pois é, Samia Bonfim achou um absurdo, mas com certeza ela estava muito provavelmente falou que queria a regulação das redes sociais, né? E o pessoal tá aquela risadona, né? Achando, viviam implorando por censura. Pois é, o Meta, que é do nosso aí amigo Donald Trump, que aí fez a conversa com o Mark Zuckerberg, aí viraram brothers, porque o Mark Zuckerberg era inimigo do Trump, né? Agora amigão, e por isso vem fazendo movimentações pelo mundo, pegando contas que ele acha que não são muito legais e já cortando. Tem por isso que você vê aqui no Brasil a esquerda querendo regular as redes sociais. Sabe por que eles queriam? Porque eles já sabiam que isso aí ia acontecer. Tipo assim, a esquerda não é boba, ela sabe que as coisas avançam dessa forma. E Trump tá aí, pedindo para os republicanos votarem para soltar os arquivos do Epistênio. Não importa, eles querem. Isso era uma coisa engraçada, que fala, não, o Trump ele está fugindo disso aí, porque ele tá com, né, rabo preso, etc. Saiu o shutdown, ele falou, eu tô com o rabo preso, então vamos soltar tudo isso aí. Vários papos bizarros aí que eu nem vou ficar falando em aberto, né? Um vídeo exclusivo a gente falou, mas enfim. Trump revela que aí vai fazer mesmo aquele negócio de dar $2.000, porque a tarifa deu aí lucro para os Estados Unidos. Ele vai retornar. O pessoal vai reclamar. Vai falar que ele tá esquerdando. Quando ele colocou as taxas, tarifas, não é taxa. Ele não tá tirando dinheiro do povo, ele tá tirando dinheiro de outros países. O pessoal achou ruim. Então peraí. A gente tá faturando, eu vou dar esse dinheiro pro povo. Vão achar também que ele é um populista, mas de qualquer forma, não importa. O pessoal vai reclamar, como diz o americano aqui, depois de uma vida de ladroagem, de roubos, né, de corrupção, etc. Eu falo assim, amigo,
Dos Estados Unidos se achando ruim. Imagina se você vê essa história de corrupção da história do Brasil, amigo. E você não ia ganhar $2.000. Né? No Brasil, você já imagina, você tá de boa assim, o governo fala, olha, tenho R$10.000 para te dar. Que coisa doida, né? O governo do Irã afirma que não está mais enriquecendo urânio no país. Falaram que ia voltar. Né? Falaram, não está ainda, vai voltar. Porque estavam todos dizendo que o Donald Trump errou tudo os tiros. Errou o tiro, não existia mais. Aparentemente não é bem assim, né? Medalhista olímpica pede que COI proíba atleta trans de competir. Então, nos Estados Unidos, a questão da inclusão já era e isso está batendo forte. Como eu falo, enquanto existir globalistas com dinheiro, vai ter o pessoal resistindo ao woke, mas, cara, para você que está antenado em jogos, por exemplo, tem um grande jogo chamado GTA 6, não sei se você conhece. Eu tenho quase certeza absoluta que ele está sendo atrasado porque os caras estão tentando tirar o máximo de inclusão que existe, tá? E para finalizar, a ex-primeira-ministra de Bangladesh é condenada à morte por repressão a protestos, né? A Hasina, ela teve aí uma ordem de uso de força letal para reprimir protestos, mais de 1.400 pessoas morreram. Para quem não sabe, ela é de esquerda. Tá? Ela é uma pessoa de esquerda e todo mundo no mundo aí a esquerda tá começando ou perder eleições ou perder praticamente tudo, tá? Pois é, essa é a era Donald Trump. Vamos ver até onde vai tudo isso, tá? E aqui no Brasil, por enquanto, a gente tá só observando. Existem movimentações, mas como o B do BRICS tá no BRICS, não tem muito o que fazer. Quando virar RICS, aí pode ser que aconteça alguma coisa. Mas quando tiver BRICS, a gente vai ficar aí deslizando, patinando, né? E o povo não tá nem aí, não sabe né, no que é BRICS e tal. Que você que tá me assistindo agora sabe tudo. Se você me assiste todos os vídeos aqui, você sabe muito. Muito além do que a maioria do povo. Mas enfim. Muito pouco ainda para fazer a diferença, né? Mas de qualquer forma, é só esperar, vamos ver o que acontece. E eu aqui, assim que acontecer qualquer coisa nova, estou aqui para atualizar vocês. Não esqueça de assistir o vídeo exclusivo, não esqueça de clicar no link da Amazon e ajudar de qualquer forma o canal. E a gente se fala, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.